Olá, bem-vindos ao Fala Auditor, o programa que traz para você informações importantes sobre boas práticas em gestão pública, também sobre economia e cidadania fiscal, destacando iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos capixabas. Eu sou Tiago Venâncio, auditor fiscal da Receita Estadual, e hoje eu tenho a honra de receber o ministro do Tribunal de Contas da União, o excelentíssimo senhor Augusto Nardes, que veio ao Espírito Santo participar do 14º Seminário de Governança Municipal para prefeitos, gestores e contadores públicos, evento realizado com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado, outro grande parceiro da Secretaria da Fazenda. Vamos mergulhar no tema da fiscalização e transparência das finanças públicas, explorando como isso influencia diretamente a cidadania e a gestão responsável dos recursos públicos. Ministro, muito obrigado por aceitar conversar conosco aqui no Fala Auditor. Satisfação é nossa, Tiago, estar aqui, convidado aí pela liderança do Conselho Federal de Contabilidade, pelo Conselho Regional de Contabilidade, na presidência aí do Walter, que tem desempenhado com o seu time um trabalho muito importante. Hoje o Espírito Santo é uma referência para o Brasil em termos de melhoria de boas práticas de governança, e nós tivemos a oportunidade de trocar ideias com a liderança local aqui, com a liderança nacional, para que a gente possa expandir as boas práticas. Já existe um grande avanço na área de transparência aqui no Espírito Santo, mas nós queremos também, além disso, trabalhar em conjunto para que essas boas práticas que se destacam no Brasil, através do trabalho da Secretaria da Fazenda, Tiago, que você faz trabalho de esclarecimento para a sociedade, possa ser estendido para o conjunto da nação brasileira. Então, a minha vinda aqui, na verdade, também é uma proposta de a gente trocar as boas práticas com o Espírito Santo, levar as boas práticas do Espírito Santo, trazer outras boas práticas para cá, para a gente aperfeiçoar a administração pública. Porque, afinal, o cidadão é que paga essa conta, né? Paga o teu salário, paga o meu salário, paga toda essa estrutura que nós temos. E o controle social é muito importante. E eu disse na minha palestra que praticamente 150 dias cada um de nós trabalha para pagar a estrutura que está no Estado, ou seja, Estado, município e União, que o governo administra. Aqui, no caso, eu estive com o governador Casagrande para trocar algumas ideias com ele. Ele me deu algumas informações importantes, de que teve uma capacidade de fazer investimento de 20% na infraestrutura. Isso é um grande avanço. A boa parte dos estados brasileiros não tem dinheiro para investimento na infraestrutura, né? Alguns gastam demais em assuntos que não são prioridades, não são coisas mais supérfluas e não estruturam bem o Estado para poder melhorar a competitividade do Estado. Sim. E eu tenho feito esse trabalho no Brasil e em nível internacional, porque eu presidi todos os tribunais da América Latina e Caribe e articulamos para o Brasil presidir agora o Sistema Mundial do Controle. Então, o Brasil está exercendo uma liderança que jamais exerceu antes, de trabalhar em conjunto com outras nações para melhorar a transparência, a integridade, a ética, a moral. Porque nós temos que acabar com essas notícias negativas, desvio, fraude, corrupção. Sim. É muita notícia, né? Sim, muita notícia. Nosso querido estado do Rio de Janeiro, que é um estado maravilhoso, um estado lindo, infelizmente passa notícias, aqui menos, mas temos em toda parte. Onde existiu o ser humano, sempre vai haver um tipo de desvio, de fraude e corrupção. Mas a nossa função, e eu como ministro do Tribunal de Contas da União, é fazer um trabalho preventivo e evitar que isso aconteça. E para evitar que isso aconteça, você tem que fazer parceria, como nós fizemos com o Conselho de Contabilidade Regional, com o Conselho Federal, andar pelo Brasil, mostrar que é possível fazer prevenção e não somente a punição, porque quando faz a punição já perdemos. Então, desses 150 dias, meu caro telespectador, quem paga impostos, paga de impostos, tem que ter retorno para a sociedade. E o retorno é a entrega de resultado, seja na saúde, na educação, em todas as áreas temos que ter um resultado que possa, pelo menos, diminuir a insatisfação de um serviço público que não seja adequado. Correto. E aí entra vários temas. Os temas mais atualizados agora é o desenvolvimento sustentável, ESG, né, que é a parte ambiental, a parte social, a parte da governança. Todos esses temas são de grande
interesse de toda a sociedade. E como é que nós podemos fiscalizar? E os contadores têm um papel muito importante. Hoje, como é o dia da contabilidade, eu quero prestar minha homenagem na pessoa do Walter e de todos os seus liderados, que o contador possa ser um orientador. Como esse programa aqui, pelo que eu vi, é um programa de orientação, sim, cidadania, exercer a cidadania, os contadores que fazem a contabilidade, e eu trabalhei muito com os contadores, eu fui articulador da Lei do Simples no Brasil, que implantamos a Lei do Simples, levamos 10 anos. Agora já estou há 10 anos trabalhando na tese da governança, para ver se a gente cria uma consciência coletiva que a sociedade tem que participar, porque é ela que paga. Sim. Mas se ela não participa também do controle social, o dinheiro da sociedade está sendo mal aplicado. E nós temos que ter consciência disso, e aí o papel dos contadores é muito importante para fazer esse trabalho em conjunto conosco. Concordo, ministro. Inicialmente agradecer os elogios ao nosso Estado e, além de tudo isso que o senhor colocou, acho que a educação fiscal também tem um papel importante para que esses conhecimentos possam ser levados e que o cidadão possa entender por que ele paga tributo, onde esses tributos estão sendo aplicados e como cobrar e conferir que isso está sendo aplicado de forma correta. Mas sabemos que o senhor está hoje como ministro no Tribunal de Contas da União. Queria que o senhor falasse um pouquinho para quem nos assiste quais são as principais atribuições deste importante órgão e o papel do Tribunal de Contas da União, do TCU, para a implementação da governança e também da transparência na administração pública em nosso país. Bem, o Tribunal de Contas da União são 9 ministros eleitos pelo Congresso Nacional, 6, 3 saem da Câmara, 3 do Senado, votação secreta, não é indicação, o Supremo é uma indicação, o Supremo Tribunal Federal é uma indicação, quem indica é o presidente e o Senado referenda. Até hoje, nenhum nome do Supremo foi negado a sua entrada indicada pelo presidente. Eu acho que o sistema de escolha do Tribunal de Contas da União é mais democrático, até porque tem que ter no mínimo 10 anos de experiência e passa por uma votação secreta. Então não é uma indicação política. O tribunal funciona dessa forma. Eu enfrentei a minha eleição há 18 anos atrás com 10 candidatos, iniciaram 10 candidatos, passa por uma comissão de fiscalização, se faz um debate e aí os mais preparados vão seguindo. Ficaram 4 na reta final e eu fui eleito em 2005 ministro. E a nossa principal função é aprovar ou não as contas da República anualmente, além de fiscalizar todo o dinheiro da União. É o TCU que dá um parecer se aprova ou não as contas da República. Em 2014 eu era presidente, alertei em 2013, 2014 a presidente Dilma da situação de déficit que estava acontecendo na nação e avisei ela por 2 anos, infelizmente não nos escutou e aí veio o parecer depois do TCU, que não foi do ministro Nardes, eu fui o relator, foi coletivo, foi união de todos os ministros, parecer de 40 auditores, como você, auditor, que trabalham profissionalmente, que fazem parecer, mostraram que nós estávamos com uma irregularidade de 140 bilhões naquela época. E depois, no ano seguinte, mais 240 bi, foram 340 bi de irregularidades. O que são essas irregularidades? As chamadas pedaladas. É pegar dinheiro dos fundos, que é para aposentadoria, fundos que são importantes para o trabalhador, e tem que ficar lá no fundo para ficar rendendo, para depois pagar a aposentadoria do Thiago e de todos os brasileiros. E, infelizmente, o governo buscava esse dinheiro, aplicava em programas sociais sem autorização do Congresso, aí se configura crime de responsabilidade. Então, a principal função do tribunal é aprovar ou não as contas do governo anualmente, mas fiscalizar onde vai o dinheiro. Sim. Eu até recentemente, quero me colocar à disposição, Thiago, para o teu programa, eu estou com comentários, que eu faço 2 comentários por semana, governança, onde vai o seu dinheiro? Que talvez, se você tiver interesse, possa mandar para ti, que mostra, através desses comentários, de que o tribunal tem um papel preponderante. No Bolsa Família, em qualquer área, a gente tem que fiscalizar. E essa mudança de forma de trabalhar do tribunal, de priorizar mais a prevenção que somente a punição, é uma forma de você fazer uma economicidade, ter eficiência, efetividade. Então, a gente pega e faz um trabalho de orientação de todos os prefeitos, de todos os governadores. Inclusive, eu tenho uma reunião aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado para ver se também cria indicadores de governança no Estado. Falei com o governador Casagrande e
longamente sobre esse tema. Ele demonstrou grande interesse de implantar a governança, porque aqui tem um bom governo, sim, mas ainda não está sacramentado através de um projeto de lei. Então, a governança existe, mas tu tem que utilizar as ferramentas da governança. As ferramentas da governança, o que é? Avaliação de risco, tomar decisão, avaliando os riscos. Começa uma estrada, não termina, obra inacabada, começa uma estrutura que pode dar um prejuízo imenso, né? Como aconteceu com as UPAs lá atrás. Fizeram 1.500 UPAs e deixaram abandonadas. E é o dinheiro do cidadão. Sim. 14 mil obras inacabadas, nós descobrimos um tempo atrás. Hoje tem 9 mil obras inacabadas. Esse dinheiro é do cidadão, sim, pertence ao cidadão. Então tem que acabar a obra, tem que fazer bem feito, e aí tem que monitorar, e tem indicadores de monitorar permanentemente. Hoje nós já temos isso. Sim. E aí, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, junto com o Walter e os amigos aqui do Espírito Santo, que são associados e que fazem a contabilidade, eles podem nos ajudar a fazer esse controle social. Porque quem ajuda a arrecadar são os contadores e os empresários e o cidadão que paga. Mas para fiscalizar não é todo mundo. Eu sei que vocês têm uma secretaria, sim, que faz esse trabalho, mas somente vocês não conseguem. Não tem mãos para poder fiscalizar 220 milhões de brasileiros ou toda a estrutura do Estado. Hoje nós temos 15 milhões de funcionários, entre Estado, município e União. Então ficam 15 milhões de pessoas gastando o dinheiro do meu cameraman que está me olhando aqui. E o cameraman, ele paga e não sabe se o dinheiro está sendo bem aplicado. Então, governança onde vai o seu dinheiro é um programa que eu criei recentemente para orientar, de certa forma, um programa orientativo como esse que você está fazendo aqui, Tiago, para que a gente possa mostrar aonde está indo o dinheiro. Então, o TCU tem uma das principais funções, mas os tribunais de contas têm que trabalhar sincronizado conosco, porque os tribunais de contas, eles são independentes, como nós somos independentes. Nós não pertencemos a governo. Nós não devemos nada a governo nenhum. Nós temos que exercer a nossa função da transparência, da integridade, a favor da sociedade. E essa é a minha principal função. Então, tu me pediu para falar das funções, a principal função é fiscalizar. Mas se nós puder fazer a prevenção, para não correr atrás daquilo que já foi desviado, daquilo que ficou inacabado, obra inacabada, prédios abandonados, ou o transporte mal feito, uma educação mal feita, uma saúde que não foi dado um bom atendimento ao cidadão que está lá na ponta precisando de um atendimento médico ou de uma enfermeira, cabe nós fazer o trabalho de orientação e prevenção e tentar ajudar antes dos fatos acontecerem. Excelente, ministro. Uma verdadeira aula aí sobre governança, várias informações. Queria eu ter aqui meia hora, 50 minutos para a gente ficar conversando, pois é um tema muito importante. Sabemos que o Espírito Santo tem avançado, é o estado em primeiro lugar em transparência no Brasil, há 12 anos consecutivos, nota A na CAPAG, uma avaliação feita pelo Tesouro Nacional, então uma gestão fiscal sólida, mas sempre podemos avançar. E para finalizar a nossa conversa, gostaria de deixar aqui uma última pergunta. Eu li que o senhor esteve recentemente na ONU, né, lá em Nova York, quando vários países aderiram ao Climate Scanner, né, que é aí uma espécie de auditoria mundial do clima, não é isso? Queria ouvir um pouquinho sobre isso e a importância disso para o nosso país de um modo geral. Nós temos que pensar no Brasil, no presente e no futuro, e o cidadão tem que interagir conosco. E a questão do clima é uma situação que está sendo afetada em nível mundial, afeta todo o planeta. Aqui mesmo, o estado foi afetado, né? Quando deu aquelas inundações, deu tempestades, sim, aqui o estado foi afetado. Como controlar isso? Depende da participação do cidadão. Então, prevendo isso, há 10 anos atrás, eu propus uma auditoria na região amazônica para fazer uma avaliação das áreas de reserva e depois disso conseguimos fazer na América Latina, fizemos na América Central e agora em nível mundial, uma auditoria mundial sobre clima, Climate Scanner. A ideia é a gente criar grupos, a Rede de Governança Brasil que eu fundei, nós temos lá um grupo de especialistas coordenados pela Renata, que é minha esposa, que montou um time de especialistas para a gente discutir o Climate Scanner e discutir para onde vai o clima. Daqui a 25 anos, nós estamos em 24, daqui a 26 anos, o planeta terá 10 bilhões de habitantes
no planeta. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes, ou seja, muita gente. 8 bi é muita gente. O Brasil tem 220 milhões. E se não fizer políticas preventivas, se não trabalhar de forma consistente e fazer um monitoramento nos países, então eu propus a auditoria, deu certo na região amazônica, depois na América. Conseguimos também implantar com a última auditoria em 2021 com a Europa. E agora nós lançamos, eu estive em Nova York, juntamente com o presidente Bruno Dantas, que é o atual presidente do tribunal, propondo uma auditoria mundial de clima com 70 países. Até o final do ano queremos chegar a 100 países e em pouco tempo vão chegar a 150 países. Aí começa uma cultura que hoje na minha palestra eu expus que cada cidadão pode dar uma contribuição. Especialmente cada cidadão consome e deixa lixo. E se não tiver uma boa regra de coleta, se não tiver uma boa atendimento para poder produzir e reciclar esse lixo, vira uma espiral que acaba afetando o planeta. Imagina 10 bilhões de pessoas consumindo e gastando e criando dificuldades para o planeta. Jogando no rio, ou jogando no mar, ou jogando na sarjeta, ou jogando em qualquer canto da rua, vai criando uma dificuldade. Isso em relação ao ser humano, mas também tem em relação à poluição das grandes cidades, a poluição que existe no planeta, por isso que está entrando muito o carro elétrico, mudanças que estamos fazendo, mas não é suficiente, porque o planeta está mudando, e para onde vai isso? Sim. Não se sabe, então nós temos que trabalhar preventivamente, e a governança é trabalhar preventivamente, é fazer com que o cidadão tenha consciência, o gestor tenha consciência, o prefeito, o governador, e ele façam as políticas, e por isso que eu estou divulgando esse tema, não somente no Brasil, mas agora chegamos às Nações Unidas, e as Nações Unidas abraçou um projeto que é do Brasil, que é do Tribunal de Contas da União, que é feito junto com o Conselho Federal de Contabilidade, aqui com o Walter representando, com a ESC, o nosso presidente, e as profissões têm que estar junto. Sim. Sabe quantos profissionais nós temos? Auditores como você, como contadores como o Walter e outros, nós temos no Brasil 10 milhões de profissionais. Eles também têm que entrar no processo. Concordo. 15 milhões de funcionários públicos que pertencem ao Estado. Mais 10 milhões são 25 milhões. Isso é um exército. E se você cria a conscientização da governança e de fazer a proteção do meio ambiente, você começa a influenciar na cultura. Você recorda quando começou? Você é jovem ainda, eu sou um pouco mais velho. A campanha para botar um cinto de segurança? Sim, o cinto de segurança. No início, todo mundo ficava assim, hesitando se botar. Aí começaram a mostrar que tinha mortes, todo mundo começou. A governança é um assunto que é prioridade para o Brasil, é prioridade para a nação. Ter, por exemplo, comportamento de integridade, de transparência, de ética, de moral, avaliação de risco, projetar, planejar. Porque o pessoal quer montar uma estratégia de desenvolvimento. O que é montar uma estratégia para fazer alguma coisa sem governança, sem monitorar e avaliar, não funciona. Ou funciona e se torna uma obra inacabada e o dinheiro é jogado no lixo. Embora. É mais ou menos isso. Bom, uma aula sobre governança. Obrigado. Muito obrigado pela participação, ministro. Como eu disse, teríamos que ter aqui vários programas para seguir discutindo esse importante tema. A caneca do programa Fala Auditor é um presente para o senhor, como uma recordação do nosso programa. Obrigado. E também do nosso Estado. Bom, ficamos por aqui, mas continuem ligados, pois vem aí o quadro Receita Informa, com um recado importante para os microempreendedores individuais. Um grande abraço e até o próximo Fala Auditor. É isso aí, Tiago. Fique ligado porque a dica é boa, hein? Os microempreendedores individuais já podem emitir seus documentos fiscais eletrônicos de forma rápida e simples, utilizando apenas o celular. A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, liberou o novo módulo MEI do aplicativo Nota Fiscal Fácil, NFF, disponível para uso em smartphones com sistemas Android e iOS. E tudo isso sem precisar arcar com aqueles custos de adquirir software emissor e certificado digital. Para acessar o passo a passo e entender como funciona o aplicativo, é só entrar no site da Secretaria da Fazenda, em cefaz.es.gov.br. Acompanhe o programa para mais dicas e até a próxima!